Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar de WandaVision. E para isso eu tô com o Everton. Olá pessoal, beleza? E estou com um convidado que já participou daqui, o Felipe, lá do Mundo do Nerd. E aí, Felipe? E aí, galera, vamos falar dessa série que foi uma grande ilusão, em todos os sentidos. Calma, eu sei que você tá emocionado, mas a gente vai chegar lá. Bem, Felipe, mais uma vez, bem-vindo ao Sofaverso, né? Você já participou com a gente daquele podcast de séries que dariam bons filmes. Eu não vou lembrar exatamente o número do podcast, mas enfim, ele vai estar aqui no link do post. Então você já é da casa, já conhece que a gente é meio maluco, né? Mas seja muito bem-vindo. E aqui no começo do episódio eu quero que você faça o jabá e comente sobre o Mundo do Nerd, o seu podcast lá, que é bem legal. Valeu, Vinícius. Eu que agradeço o convite. Sempre bom ser convidado, né? Eu gosto bastante de participar de outros podcasts que tem um formato um pouco diferente, mas a gente é um podcast meio irmão de vocês. A gente fala sobre cultura pop, cinema, séries e quadrinhos. Os nossos episódios agora têm uma periodicidade quinzenal e você pode curtir a gente em qualquer agregador do seu gosto. E também estamos no Instagram, no @MundoNerdPodcast, com posts diários, e no Twitter no @MundoDoNerdPod. Então chega lá que é sucesso. Inclusive o Vinícius já participou de 2 episódios bem legais lá, que do Promised Neverland, um dos de maior audiência até hoje. Ah, eu imaginei. E do Mandalorian também, que foi um episódio bem legal, bem bacana. Não, foi bem legal gravar lá. E, cara, é isso que eu ia falar. O seu Instagram é bem legal do Mundo do Nerd, porque tá sempre postando. Eu não consigo fazer isso, ficar postando todo dia e stories todo dia. Mas, o Mundo do Nerd faz isso muito bem e você faz isso muito bem linkando com os episódios que você vai lançar na semana, né? Sim, a gente tem feito isso há algum tempo, posts especiais sobre o episódio pra dar um esquenta aí. O pessoal também tem alguns que seguem bastante no Instagram, mas às vezes não gostam de podcast, então pra gente é muito legal fazer essa divulgação aí. Uma coisa linkada com a outra sempre funciona. Mas bem, se você ouvinte tá chegando aqui agora nesse episódio, ou então ainda não conhece o Mundo do Nerd, é só ir no post do episódio, vão estar os links aqui do podcast do Felipe, escuta lá que vale a pena, escuta lá os episódios que eu participo, que se você é meu fã, se você não for meu fã também, também escuta. Quem é seu fã, cara? Não sei, vai saber se tem algum fã escondido aí. Eu acredito que não, mas tudo bem. Mas bem, escuta lá o Mundo do Nerd que vale a pena, é bem legal. Aliás, escutei o episódio de Tarantino esses dias. Era pra eu ter participado, né? Mas não deu certo, mas enfim, vão ter outros Sim, com momentos. Certeza, com certeza. Bem, vamos então falar de WandaVision, essa série que tá sendo mais ou menos comentada. Vocês já ouviram falar de WandaVision em algum lugar? Eu até hoje tive que assistir todos os episódios de uma vez que eu nunca tinha ouvido falar. Incrível. Cara, foi um negócio impressionante. WandaVision é essa primeira, vamos dizer que é a primeira série pro serviço, é a primeira série que a Marvel Studios, né, que o Marvel Studios, o pessoal que tá por trás dos filmes do universo cinematográfico da Marvel faz como série original, né, trazendo pro serviço de streaming pro Disney Plus, essa primeira série original da Marvel. Obviamente existiam outras séries, teve as séries da Netflix, teve as séries da Marvel Television, que é o Agents of S.H.I.E.L.D., tem o Inumanos, tem outras séries que já foram produzidas, mas essa é a primeira série de fato que o Kevin Feige tá lá como produtor executivo, que é linkada com todo o universo dos cinemas. E WandaVision chegou ali, estreou seu primeiro episódio no dia 15 de janeiro e terminou recentemente, agora no dia 5 de março de 2021, com 9 episódios. Série que foi criada, que tem como showrunner a Jack Sheffer. A Jack Sheffer, ela já tá trabalhando na Marvel, né? Ela é roteirista da Capitã Marvel, é roteirista do filme da Viúva Negra, que já foi adiado algumas vezes, mas parece que agora vai em 2021.
E também, além de criadora da história do WandaVision, ela ainda é roteirista de 2 episódios. E também a série conta com o Matt Shakman, que é o cara que dirige todos os episódios, todos os novos episódios da série. E é um cara que, se você ver o currículo dele, ele fez muitas séries. A principal série que ele trabalhou, assim, que ele dirigiu mais episódios, é aquela It's Always Sunny em Filadélfia, que é uma série de comédia que é bem famosa, tem várias temporadas já, né, se eu não me engano. E, bem, ele dirigiu Game of Thrones, Good Wife, Fargo, mano, é muita série. Você vê lá, ele tem 1 ou 2 episódios em várias séries, então é um cara que sabe trabalhar muito bem com a televisão. Muito bom, muito bom. Não, legal, não tinha essa informação, fez um bom serviço aí da série, eu não tinha ideia que tinha tanta gente competente envolvida, isso me dá um pouco mais de ódio ainda, mas a gente chega lá. Mas, bem, você vê que a Marvel, o orçamento dessa série girou em torno de 25 milhões de dólares, então é um orçamento alto pra série de televisão, então a Marvel, e assistindo a série, a gente vê que o processo, a produção, né, o peso da produção ali, não foi baixo, né, é uma produção que é equiparada aos filmes, né, em termos de efeitos, de cenários, de figurinos e tudo mais que eles colocam nos seus filmes. Realmente eles vão poupar esforços pra fazer uma grande série que foi extremamente comentada e fez muito sucesso, assim, muita gente falando sobre a série, né, que é exatamente o que a Marvel queria, com essa opção de lançar os episódios semanais, assim como faz uma televisão, né, mas no serviço de streaming, realmente, que nem fez com Mandalorian, né, que foi outra série muito comentada quando saiu tanto a primeira quanto a segunda temporada. Aqui no WandaVision eles conseguiram mais uma vez isso, que as pessoas ficassem comentando sobre a série, criando as suas teorias, e que foi uma das séries mais assistidas, assim, desses últimos meses. Mas bem, antes da gente começar a dissecar um pouquinho, dar alguns spoilers, sim, vão ter alguns spoilers, quer dizer, vão ter muitos spoilers, mas, bem, é complicado você não ter tomado spoilers dessa série até agora, né? Porque era um negócio bem absurdo. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam em termos gerais da série WandaVision, da sua primeira e única temporada. O Kevin Feige falou que não vai ter mais outra temporada. As outras séries que estão pra sair da Marvel também, ele acredita que não terão novas temporadas, né? Pelo menos eles estão trabalhando com essa ideia. Mas eu quero que vocês comentem em termos gerais o que vocês acharam de WandaVision. Começa aí, Felipe. Cara, é indiscutível, sim, a qualidade que a Marvel tem, né, e a Disney que tá por trás aí. Isso é inegável em qualquer produção, goste ou não de super-heróis, é impecável em termos de produção. Propriamente dita, é impecável. Diferente da CW e dos filmes da DC, mas eu não vou entrar nessa rusga aqui, porque não, a gente ia ficar um episódio inteiro falando disso. Mas a série, eu senti assim que deixou a desejar em alguns pontos, principalmente na sua conclusão. Ali na reta final, assim, que é onde deveria ter um crescendo ali, a série me perdeu e foi me irritando, e não é só pelo fato de eu ser fã de quadrinhos, de eu ser Marvete, nada disso. O problema é que dentro da própria série, assim, eu achei que o roteiro se perdeu nesse lance que, ao mesmo tempo que é legal, que a gente já viu 10 anos aí de filmes da Marvel interligados, que culminam num grande evento que é o Ultimato, eles acabaram caindo na sua própria armadilha, penso eu, né? Analisando somente o que a gente viu, que é essa série até o momento, eu achei que eles quiseram enfiar muita coisa ali e acabou se perdendo, perdeu a proposta da série, mas depois a gente comenta os spoilers aí e desenvolve melhor isso. Eu também, eu tenho um sentimento que eu queria ter gostado mais. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta. Pra mim também ela é legal, gostei da série, eu gostei de acompanhar, principalmente essa questão da produção, você vê que realmente é um nível muito alto, segue o padrão dos filmes, né, da própria Marvel, só que pra mim também algumas coisas incomodaram. Um dos pontos principais é o vilão, a vilã no caso, né, que pra mim não é uma das falhas que é famosas nos filmes da Marvel, que tipo, os vilões às vezes não são tão importantes ou não trazem tanto perigo assim, sabe, que eu senti muito nessa série, e algumas escolhas de
de andamento da série. Eu acho que demorou um pouco pra ela engrenar. E no final, pra mim, ela meio que toma algumas decisões também que são meio estranhas, sabe? Olha, em termos gerais, eu gostei da série. Eu acho que, assim, é uma porta de entrada pra Marvel. Assim, eu não acreditava que seria uma série ruim. Eu achei ela muito difícil a Marvel errar totalmente a mão. Não errou. Pra mim, a série é legal sim. Mas eu também concordo que ela dá uma derrapada no seu arco final ali, nos seus últimos episódios. Apesar do último episódio eu ter gostado. Só que eu acho que eu acho que foi o Felipe que comentou, como ela é linkada com todo esse universo, uma ideia inicial de ser uma série bem diferente, porque ela tem essa ideia inicial, você fala, pô, isso aqui é diferente, né, do que eu tô assistindo, tem uma ideia nova, mas vai chegando no final, ela quer interligar com tudo que acontece, então vai acrescentando muita informação e dando informação pros personagens que ela apresentou, pra poder levar eles pros outros lugares que eles vão ter nos seus filmes, né, a gente sabe que a Wanda vai estar no Doutor Estranho 2, a gente sabe que a Monica Rambeau vai estar no Capitã Marvel 2 e também na série do Invasões Secretas, e então esse acréscimo de informação ficou muito jogado, assim, não jogado, tipo, você entende, né, mas muito concentrado nos últimos episódios. Eu acho que acabou perdendo um pouco do que estava sendo mostrado no começo. Comentando assim, a série, primeiro ela chamou muita atenção, assim, nos seus primeiros episódios, por ser essa coisa diferente, né? Ela tava trabalhando com essa homenagem essa homenagem aos sitcoms e às séries antigas, né? Principalmente, mexe muito, principalmente com quem acompanha ali do público norte-americano, brasileiro também, mas norte-americano, que conhece aquelas séries, que conviveu com aquelas séries durante o tempo certo, né? Quando elas saíram e posteriormente nas várias reprises que tiveram, e muitas dessas séries passaram aqui no Brasil também. A série trabalhou e brincou muito bem, diga-se de passagem, com isso nos seus primeiros episódios. Então a cara dela era bem diferente do que se esperava pra uma série da Marvel, né? Exato. Esse o meu problema com a série, porque ela começou de uma forma diferente. Falei, caramba, né? Porque a gente já tinha visto os trailers, assim, pelo menos eu já tinha visto, já sabia que ia ter esse lance, mas não da maneira como foi trabalhado. E tem colegas meus que já não gostam de sitcom, mas são fãs do universo Marvel, de quadrinhos, e eles não estavam gostando dessa parte artística, assim, e tal, deles fazerem essa homenagem à TV, mas eu tentando convencer, não, legal, tal. E aí, acho que no quarto episódio, né, onde a gente tem uma quebra aí pra outra coisa, né, então, eu, por mim, assim, é sempre a questão do fã também querer que seja do jeito que ele quer, né, mas não é exatamente isso. Eu penso que eles deveriam continuar seguindo essa linha, de repente fazer uma história mais curta antes de mudar completamente o tom, porque aí, a partir desse quarto episódio, é onde a gente tem uma mudança que ele vai entrar de cabeça no MCU, né? Então, eu lembro que amigos meus estavam assistindo meio obrigado, assim, vamos dizer, né? Que não estavam gostando, porque detestam sitcom, puta, é coisa tonta, que não sei o quê. Mas, nesse episódio, todo mundo, caraca, porra, que episódio foda, tal. Eu lembro que o meu irmão, ele tava xingando muito a série, e ele assistia de madrugada, que ele vira à noite trabalhando, e ele mandou toda semana, que bosta, nossa, não aguento mais, e não sei o que. Aí no quarto episódio eu acordei e tava lá no celular, o episódio foi foda, assiste logo. Aí eu, puta merda, eu normalmente eu vou na academia, depois que eu vou fazer minhas coisas. Aí fui, não conseguia nem me concentrar, e realmente foi um episódio bem foda, assim. Mas aí é onde também começa a perder a mão, você vai tendo uma decadência no final, putz, final já não... Aí era eu que tava sendo obrigado, a série. Eu acho que eu gosto muito dessa coisa do que eles fizeram de adaptar as décadas das sitcoms. Isso ficou muito bom, principalmente aqui no Brasil. Algumas séries que foram muito sucesso aqui no Brasil. A Feiticeira, por exemplo, que todo mundo reconhece quando viu, né? Aí depois, posteriormente, do Malcolm, do Modern Family, cara, eles fizeram de um jeito muito bem feito. E a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, eles têm um time muito bom cômico, sabe? Sim. Pra mim, eles mandaram muito bem. Eles conseguiram transmitir muito bem o estilo de cada época, né? O que eu não gosto muito é assim... Os 3 primeiros capítulos, cada um é uma década tal e conta uma historinha fechada
temporada, beleza, claro que tem a relação, mas eu acho que quando chega no quarto e quebra totalmente, pra mim é meio estranho, sabe? Eu acho que deveriam ter alguns pontinhos, assim, realmente tem. A Wanda olhando o helicóptero lá no primeiro capítulo, depois vendo o cara saindo do bueiro, que depois é explicado do que é, né? Mas eu acho que falta um pouco mais, faltam nos primeiros capítulos um pouco mais de saber o que tava acontecendo fora, sabe? Sim, eu também acho, mas eu acho que isso aí vai também muito do ponto que eu tava comentando de ter que linkar com o universo e eles saberem que eles querem trabalhar com uma temporada só pra contar essa história. Eu acho, primeiro, muito interessante a ideia de você fazer... A ideia das séries é você trazer esses personagens, aqui, no caso, a Wanda e o Visão, que são personagens que aparecem no MCU, mas não são personagens principais do MCU, não tem seus próprios filmes, não tem seus próprios arcos bem definidos. Tem, assim, logicamente, eles não aparecem do nada, tem as histórias contadas, mas a ideia da série, com certeza, é expandir a história desses personagens, né? Criar uma história maior pra eles. E ela começa muito bem fazendo isso. Os 2 primeiros episódios, o Everton comentou do time cômico do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen, que a gente repara, assim, da Elizabeth Olsen nem tanto, porque realmente a personagem dela não tem esse time cômico e também não precisa nos filmes. O Paul Bettany tem aquela comédia robótica, sabe? O robô que vai lidar com as emoções, é basicamente isso ali, as piadas que ele faz no MCU. Mas aqui eles conseguem trazer pra esses sitcoms, né? Adaptar esses sitcoms e colocar os elementos da Marvel ali. Então, esses primeiros episódios que eles estão apresentando, eles são realmente bons na história que eles estão contando, engraçados. Eu ria dos primeiros episódios. Eu achava muito bom a interpretação dos personagens e tudo que estava acontecendo ali. Tanto remetendo a nostalgia, quanto do fato que tá acontecendo. E quando a gente chega esse episódio que vocês estão falando da quebra, realmente a quebra, ela é muito forte pra ser tão direta, assim. As pitadas que foram jogadas até ali, elas não eram tão intensas pra você fazer uma quebra tão rápida, eu acho, pra a história que tá sendo contada. Mas eu também entendo que eu não sei se eles têm o medo de que a série fosse refém das teorias. Não, isso daí é uma coisa que, pra mim, eles fizeram muita coisa pra ter teoria, sabe? Ah, pra com mim é o certeza. contrário. No pra mínimo mim, uma aí, mais do final aí, a revelação de um personagem lá que aparece, putz, que lá, pra mim, tá muito na cara que foi só pra dar bafafá, assim. E cara, e pra mim, o meu sentimento, quando eu assisti a série, eu não pensava em nada, assim, de teoria futura. Eu falava, mano, provavelmente deve ser uma coisa muito mais simples do que sabe? Eu não teorizei muito, não, em cima dessa série, sabe? Porque eu acho que, não sei se é muito o padrão da Marvel, sabe? De botar muita coisa assim pra pensar, sabe? É mais uma coisa direta. Por exemplo, as cenas pós-créditos dos filmes eram muito diretas, sabe? Aparecia o personagem, sabe? Então você sabia que aquilo ia acontecer. Então, essa daí, como já era uma história, já focada num mundo que a Wanda tinha criado, sabe? Então você já fica meio, eu não sei se vai ser tão impactante assim, se eles vão colocar uma coisa tão impactante como uma alteração no MCU nessa série, sabe? Exatamente, eu concordo plenamente. O problema pra mim foi essa mudança súbita, né? Eu concordo com vocês dois. Eu acho que se tivesse continuado numa linha que fosse simples, nossa, tava valendo. Sei lá, fizesse 5 episódios, conta a historinha ali do luto da Wanda, do amor que ela tem pelo Visão, que é maravilhoso, sim. São os melhores momentos da série. São personagens que também são de segundo escalão, então é interessante ver esse paralelo com o próprio universo Marvel, que começa com o Iron Man, né, com o Homem de Ferro, que era um personagem que não era assim tão conhecido, e aqui eles começarem, vamos considerar que vai começar a fase nova agora, né, porque aquele Homem-Aranha lá é um epílogo e é muito ruim, não sei você, mas eu odeio aquele filme. E, tipo, começar pegando 2 personagens que são pouco conhecidos, ainda que eles já tivessem aparecido, são caras que ficam ali, meio de canto e tal, né? O Visão é mais chocante porque ele morre. Enfim, quem não assistiu o Guerra Infinita, sinto muito, sinto muito, faz muito tempo já, e seria legal, de repente, é igual o Everton falou, você coloca uma cena pós-crédito, é uma coisa a mais, é uma fórmula que eles criaram, mas os filmes, eles tinham histórias completas, você não tinha que ficar, tal, às vezes você tinha alguma ligação, mas era sutil, aqui dá a impressão que eles já estão fazendo as coisas pra ligar
mergulhar, e aí é onde bagunçou a coisa, né? Então, o quarto episódio mergulha de cabeça no MCU, aí eu, até esse momento, eu tava, que nem o Herbert falou, tava assim numa boa, tava curtindo a viagem ali, televisiva, aí quando joga aquele monte de informação no quarto episódio, spoiler alert, né? Aparece a Mônica, aparece a Sword, e enfim, aí conta o lance do estalo, né? Que trouxe de volta as pessoas. Eu falei, caraca, é! E o nerd dentro de mim gritou, urrou, assim, né? Agora vai, porra! Então vamos lá, vamos embarcar nessa viagem também, tá valendo, vamos lá. Só que aí ele se perde, aí ele já não sabe mais o que é o que, e ele quer voltar num tema que é humanizar os personagens e tal, deu luto e tudo mais. Aí aparece a Agnes, que é completamente caricata, assim, puta, aí já tinha me perdido, assim, a série. Sim, isso que você falou é muito interessante, porque, assim, a gente tá comentando do arco da Wanda, né, a série é WandaVision no título, mas a Wanda é a personagem principal, né, é de quem a história tá sendo contada, é os problemas delas que a gente tá enfrentando, e obviamente, como acho que você já deve ter visto, e o pessoal que acompanha a série encontrou aquele arquinho do luto, né? As etapas do luto, que são o caminho que a série percorre pra você entender a história da Wanda. E isso ela faz muito bem. Isso a série faz muito bem. Você consegue identificar todas as etapas ali, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, que são as 5 etapas do luto, muito bem exemplificadas nos episódios. E elas são bem feitas, assim, as etapas. Mas eu acho que essas etapas, elas se misturam com as coisas que eles querem acrescentar pro MCU, pras informações, e acaba ficando... o arco dela não fica tão relevante, porque eles querem acrescentar muita coisa que vai ser usada depois. Sim, e aí é onde eu acho que vira um pouco bagunça, fora os clickbait, né? Vamos falar do Mercúrio aí, que pelo amor de Deus, cara. Só pra eu falar um negócio, o Everton comentou de que a Marvel não tem... Realmente, eu falei das teorias, né, que foram pensadas, e todo mundo sempre fala as teorias, mas a Marvel realmente não é muito de teorizar, ela é mais direta. E na série, uma coisa que também me incomodou no momento é que muita coisa que você podia entender sem precisar ser mostrado exatamente. Por exemplo, o capítulo 8, eu acho ele muito bonito, mas quando ele vai contar exatamente tudo que levou a Wanda a fazer aquilo, ele é explicativo demais. Eu acho que ele passa um pouquinho. Nossa, muito, velho. Pra mim também. Ele me incomoda um pouco aquele capítulo. Realmente é o penúltimo, que era pra ser assim, porra, um puta episódio. Ele é legal porque ela faz essa coisa, mas aí logo no final ela, eu sou vilã de novo. No momento que eu pensei assim, falei, pô, agora, né, isso claro que é um pouco do lance dos quadrinhos, né, agora a Agatha vai, né, voltar a ser a mentora dela, mesmo quando ela pega os moleques assim, ela fala, pô, agora vai, e aí a série, no final, a segunda parte dela pra mim, ficou esse coito interrompido, porra, que massa. Aí se acontece uma cagalhada, aí eu, puta, mas não é possível, meu, por que eles estão fazendo isso? Tava tão bom. Sim. E assim, a gente comentou da Wanda, né? Eu comentei do arco da Wanda, né? Das etapas do luto. Mas vocês gostam também disso? Vocês conseguem enxergar bem? Gostaram da Wanda, da história que tá sendo contada dela, de fato? Cara, gostei, sim. Gostei bastante dessa... aqueles flashbacks lá, eu achei que poderiam ter sido até um pouquinho melhor explorados, fazer um desenvolvimento um pouco mais lento, porque pra mim era sobre isso, né, tava muito na cara, é que nem meu irmão falou, né, nós nerds sim, que lemos quadrinhos, conhecemos essas coisas, somos, sei lá, uma parcela mínima da população, né, e a Disney, ela quer assinatura, ela quer popularizar o serviço dela, e ninguém, assim, sabia, essa grande maioria das pessoas não sabe que a feiticeira, ela tem esses poderes de alterar a realidade. Na verdade, nos quadrinhos, quando começa tudo isso, fala alterar as probabilidades, né? Que é um poder também muito mal explicado, e aí cada um faz uma coisa, né? É aquele famoso, toma esse poder, super apelão, ninguém vai perguntar como é que ele funciona, mas ele é seu. Olha, os poderes mais absurdos que eu já vi nos quadrinhos, o tempo todo que eu li, eu sou Marvete, gosto muito da Marvel, assim, é o dela e o do Cable,
pouco. E no começo ele não tinha poder, né? O poder dele era os canhões, as armas que ele tinha, né? E ela, esse lance de probabilidade que era super mal explicado e, enfim, aí é complicado. Mas eu já tinha essa ideia. Falei, o Visão morreu, não vai voltar o Visão. Isso daí é uma ilusão, é certeza que é uma ilusão, né? Só que aí, pô, sei lá, se fosse ficar só nisso, eu acho que seria mais proveitoso, não tem necessidade. Mas a história do luto eu achei interessante. Os momentos que ela começa a acordar, assim, né? Lá no começo já, tem alguma coisa errada aqui. Ela dava aquelas paradas, assim. Aí você via que tinha alguma coisa errada e pronto. Aí, é igual você falou, explicou muito. Ficou um episódio inteiro explicando. Talvez se diluísse isso melhor, de repente, né? E teve que ir lá ainda a Agatha cutucar, aqui. Dá a impressão que ela tava conduzindo, mas no fim fica meio... Não dá pra saber se ela tinha alguma influência ao se foi tudo da Wanda, se não foi. Enfim, pra mim ficou meio confuso isso dos flashbacks aí de despertar o poder da Wanda. Eu gosto da Wanda, eu gosto do arco dela, principalmente dessa coisa com Visão, cara, que realmente é o relacionamento mais, assim, eu acho que é um dos mais legais, assim, do MCU, sabe? Na verdade, o único que realmente é verdadeiro, assim, bem construído, né? Que, tipo, é o que, assim, você não via nos outros filmes, porque realmente o que acontece é no Guerra Infinita, que mostra que os dois realmente estavam juntos, sabe? Mas, cara, é um relacionamento bem legal, tal. E o que eu acho meio assim, eu fico pensando, é que, pô, a Wanda é a personagem, talvez a que mais sofreu, tá ligado? Dos heróis, assim, dos Vingadores, né? Porque, pô, ela perdeu todo mundo, o negócio lá do Tratado de Sokovia jogaram nas costas dela depois, né, da Guerra Civil. Ela perde o Visão. Aí agora nessa série também ela sofre pra caralho. Então, tipo, mano, eu fico meio preocupado, porque é assim, mas se eles vão pegar ela e vão transformar ela num vilão no futuro, é meio zoado, eu acho, sabe? Não, totalmente. Não faria sentido, né? Tinha muita gente teorizando sobre isso, mas pra mim não faria sentido dentro desse universo. Primeiro porque quando ela aparece no MCU, e eles não usavam o título, depois eu chegar porque o arco além do luto também é o arco pra você intitular ou trazer a Feiticeira Escarlate, né? O nome dela, das HQs, que não usavam até agora, porque o acordo entre a Disney e a Fox na época não era bem definido se eles podiam ou não usar o nome. Eles sabiam que tinha um personagem, mas não sabiam se podia usar o nome. É um negócio meio ali entre as linhas do contrato. Então agora eles podem usar porque eles compraram tudo, né? Eles compraram o mundo inteiro, então eles podem usar o que eles quiserem. Mas esse negócio de transformar ela numa vilã, eu acho que se esse for o ponto que eles querem, é caído. Por quê? Porque ela já começa como vilã no MCU. Quando ela aparece, ela é uma vilã dos Vingadores. Sim. Ela é uma antagonista de alguma forma dos Vingadores. Então ela tem um arco pra se entender como herói, entrar nos Vingadores, ela perde o irmão, então depois ela participando de uma missão, ela acaba causando um acidente, matando pessoas, então tem o Tratado de Sokovia que é jogado nas costas dela, o Everton falou muito bem. Então, todo o peso que ela carrega do MCU, você entende por quê, e obviamente com a morte do Visão pelas mãos dela, né, não pode esquecer que é ela que matou o Visão no primeiro momento, e depois o Thanos reverteu a situação. Todo o peso que ela carrega é compreensível pra você entender o estouro da emoção dela, que é linkado totalmente com o poder dela, né, então o estouro do poder, né, a falta de controle dele naquele momento, que é uma coisa batida, né, que a Marvel adora fazer, e não só a Marvel, mas a gente tá falando de Marvel, vide Fênix Negra, e que já foi adaptado pro cinema e uma das famosas sagas de HQ, eles colocam, e é compreensível pra história, mas você pegar isso e transformar ela numa vilã novamente, eu acho que vai ser um tiro no pé, vai ser um retrocesso no modo de contar a história que eles já estavam contando, né, que já estão contando, na verdade. Realmente, eu não esperava isso em nenhum momento, por mais que eu tenha visto isso nos quadrinhos, acompanhado, achei interessante e tal, mas falei, eles não vão fazer isso, mesmo porque você não tem grandes personagens femininas ainda no universo, e precisa ter essa representatividade hoje, porque você vê a Capitã Marvel foi um filme que destacou, né?
Mas tirando ele, as meninas ficavam meio ali, né? E o Homem-Formiga 2 eu prefiro esquecer. Né? A Viúva Negra morreu, né? Mas sempre, o primeiro filme que teve de uma protagonista seria a Capitã Marvel. Então eu falei, eles vão querer desenvolver esse lado heróico dela. Eu acho que, de certa forma, acaba desenvolvendo no final, mas nessa parte que eu já tava um pouco descontente com a série, eu lembro que eu vi alguém comentando que o Kevin Feige já tinha respondido anteriormente, quando questionado sobre a verdadeira Wanda, né, a Feiticeira Escarlate, ele falou, isso não vem de graça. Assim como o Doutor Estranho, ela vai ter que treinar, ela vai ter que se transformar pra chegar nesse ponto. Então eu falei, então vai ser uma série só pra justificar o nome Feiticeira Escarlate. E acabou sendo. E eu acho que poderia ser muito mais simples, porque como vocês lembraram bem, essa parte aí que ela sofreu bastante até o momento que a gente vê a série, já teve muita coisa. Se você não assistiu os filmes, sinto muito. Sempre foi assim o MCU. Não é uma coisa solta. Já que eles mergulharam de cabeça e quiseram linkar a série, que eu entendo como produto, então fizesse de uma vez um caminho reto, assim, e pronto. Botar, sei lá, o Doutor Estranho no final, vamos, agora partiu, vamos pro filme, beleza. Tava certinho, mas sei lá, vamos ver. Você falou de linkar com um produto e agora me vem um pensamento. Eu sei que a Marvel preferia que os seus filmes tivessem sido lançados nas datas corretas, né? O Eternos, o Viúva Negra. Mas já que não foram lançados, e por causa da pandemia, né? Que é uma coisa que ninguém esperava que fosse acontecer, eu não sei se vocês acham isso também. O hype de WandaVision, por ser um produto Marvel linkado ao universo e que tá de fácil acesso pra todo mundo pelo streaming ou por outras maneiras não legais, elevou o hype da série 2-3 vezes mais do que seria se os filmes tivessem saído no cinema normalmente. Sim, com certeza. Vocês acham isso também? Eu tenho certeza. Acho que... E mesmo falando de séries, assim, por mais que eu não tenha gostado de algumas coisas da série, fazia muito tempo que eu não entrava nessa hype de ficar assistindo toda semana, esperando o episódio, e tinha gente que acordava de madrugada, principalmente os influencers aí, né, que produziam conteúdo conforme ia soltando a série, virou uma briga, assim, né? Quem soltava o vídeo primeiro e quem tweetava, e isso acaba sendo meio chato, né? Eu vi alguns amigos meus comentando aí que, tipo, eu tô trabalhando, né, vou assistir só à noite, já tomei spoiler já, e o Twitter bombava o dia inteiro. Eu não conferi, mas acredito que estivesse sempre nos Trending Topics toda sexta-feira, né? Sim, infelizmente sim. Uhum. Eu acho engraçado porque, assim, realmente teve um baita no hype, mas eu acho que eu tive sorte, porque, por exemplo, spoiler eu não tomei nenhum, sabe? Tipo, nem perto de tomar um spoiler eu tomei da série, que eu achei esquisito, sabe? Eu tomei uns sem querer, eu tomei uns do nada, assim. Eu cheguei a tomar spoiler sim, mas aí eu quando, assim, mais pro começo da série, aí eu evitei de entrar no Twitter na sexta-feira. Eu também. Aí eu não entrava, até ver o episódio. Cara, assim, a última série que isso aconteceu, de eu ter que evitar entrar em Twitter pra não tomar spoiler ou pra ver o que tá acontecendo, foi Game of Thrones. Realmente. Então WandaVision realmente teve uma mobilização muito pelo peso que ela traz por ser da Marvel e ser do MCU. WandaVision. Mas a gente falou bastante da Wanda, falou do arco da Wanda. E o Visão, que também dá título à série, que é o co-protagonista, vamos dizer assim. Vocês gostam do Visão na série também? Putz, o Paul Bettany, assim, ele brilha, né, cara? Ele é foda. Cara, eu gosto pra caramba dele, cara. Ele tem um tom de comédia muito bom, sabe, pra mim. Eu rachava o bico nas cenas dele. E o Visão, cara, ele não tem muito o que falar do personagem, porque ele é o que a Wanda idealizava dele, né? O que ela tinha de lembrança dele e ela recriou no mundo lá. Então, tipo, ele tem as características do próprio Visão e tal, mas ele não é realmente o Visão de fato, né? Aí entra aquela questão filosófica, né?
Só que o que me faltava nos outros filmes, principalmente que eu achava, era a questão, puxando outro assunto, era a questão da ação, de ver o Visão em ação, lutando, sabe? Porque pra mim, sempre, todos os filmes, faltava muito do Visão. No Guerra Civil, no Tron, talvez é o que ele mais tem a cena de ação, assim. No Guerra Civil é pouquíssimo. Não, Guerra Civil é muito pouco, você fica esperando mais. No Guerra Infinita ele tá fudido já no começo, sabe? E tipo, pra mim sempre falta muito. Eu achei legal as cenas dele lutando com o outro Visão lá na série, no último capítulo. No último capítulo, né? Achei bem legal essa... Porque ele é um personagem legal, cara. Tipo, os poderes deles conseguem fazer uma cena de ação muito legais, sabe? Eu gosto bastante. Eu já gostava do personagem. Não posso dizer que eu sou um fã, senão eu estaria sendo hipócrita. Nossa, meu personagem favorito. Mas o Visão sempre foi uma coisa que me pegou, por gostar de ficção científica e tudo mais. Então, quando eu comecei a ler quadrinhos, foi meio tardiamente, já na minha adolescência. É um personagem que, putz, ele me pegou bastante por essa questão da relação do Ultron, que também tem nos quadrinhos, com outros personagens, como o Magno, e aí uma rolaiada, enfim, que não dá pra estender muito aqui. E quando chegou no MCU, eu falei, pô, tá legal, tá bem representado. E acho que foi uma ótima colocação do Everton, né, que ali ele não é o Visão, então foi divertido, né, passou, o Paul Bettany pôde mostrar o talento dele de outra forma dentro do MCU, claro que ele é um grande ator aí de outros filmes, mas dentro do MCU ele pôde se soltar, né, então, putz, eu cascava o bico também com as coisas, quando ele engole um chiclete. Quando ele engole o chiclete é muito legal. Esse capítulo todo ele é muito engraçado, né? Tanto o Paul Bettany como o Mágico, quanto a Elizabeth Olsen, eles estão muito bem. Eles estão muito bem a série inteira. A Elizabeth Olsen flutua mais entre o drama e a comédia, porque ela é a personagem principal, tá? Aparece mais, o arco todo dela. Mas o Visão também faz isso. Esse episódio é muito engraçado. E a resolução que eles fazem pro chiclete, né? E não fazer um negócio todo fluido, tecnológico dentro do Visão, mas sim um desenho mesmo dos anos ali 50, 60. É muito legal, velho. Fica muito bem encaixado. A série é muito bem pensada, né? Isso não tem como negar, que cada detalhe ali. E uma coisa que o Felipe falou, que também reforça isso, por mais que ela seja uma série construída pra tanto quem acompanha o MCU, pra quem não acompanha a HQ, como todos só conhece o universo do cinema, mas ela também tem muitas coisinhas pra quem conhece as HQs, né? E a Marvel sempre foi muito boa nisso, de colocar esses easter eggs, colocar essas coisas pra todos os fãs, né? Atingir todo mundo de alguma maneira. Sim, isso tem de sobra, assim, né? Inclusive o já mencionado Visão Branco aí, né? Que foi uma fase do personagem nos quadrinhos. Ele inclusive chegou a ser personagem de jogo de fliperama, que depois foi pro Super NES. Então, especialmente pra quem é mais velho, assim, lembrar dessas coisas todas é bem legal. E eu acho... Desculpa, Felipe. Por mais que o Paul Bettany entregue bastante comédia, principalmente nesses sitcoms mais engraçadinhos, anos 60, 70, pra mim, uma das melhores cenas do seriado todo é quando ele conversa com a Wanda sobre o luto, né? Que é um amor que continua, né? Achei, puta, maravilhoso. E a série, ela é recheada desse, assim, não tem aqueles diálogos grandes, assim, monólogos e tal, mas são diálogos pontuais e bonitos, né? Esse diálogo é muito bonito, que é no episódio dos flashbacks, né? A despedida deles é muito bonita também, todo o diálogo deles e tal. Essas cenas, realmente, o romance e o sentimento que eles têm é muito bem mostrado na tela como verdadeiro, né? Você consegue comprar aquilo. Tanto o dos personagens, quanto que os atores estavam se divertindo muito também pra gravar essa série. Assim como saiu do Mandalorian, saiu uma série que contava os bastidores, do WandaVision vai sair também, né? Então a gente vai poder ter uma ideia melhor de como foi produzida toda a série. Sim. Mas também, a gente comentou dos personagens principais, né? A gente falou bastante da Agatha, né? Da Agatha, que no começo da série a gente não sabe que é a Agatha ainda, né? A Agatha Harkness, que é uma personagem, que é uma bruxa, né? Que já é uma bruxa que já participa das histórias, principalmente direcionadas com a Feiticeira Escarlate, com Visão, né? Nas histórias e quadrinhos da Marvel. No começo ela é apresentada como Agnes, né? Como essa vizinha bisbilhoteira e é vivida pela Catherine Hahn. Vocês gostam da personagem desde o começo ali? Vocês sentiram que ela era uma personagem que ia ter uma revelação posterior? Vocês conseguiram pegar isso, como muita gente
pegou e eu não sei como essas pessoas pegam coisas tão rápido. Mas isso era muito óbvio. Sim, você consegue perceber. Pra quem conhece, era né? Era vilão principal, tudo mais. Não, eu achei assim, que ela seria vilã jamais, porque ainda não me desce isso, não consigo ver. Mas a Agatha Harkness, ela é uma mentora, só que é aquela mentora tipo de filmes de Kung Fu, né? Ela dá porrada pro cara aprender. Então tem muitos momentos nas HQs com a Agatha que ela judia da Wanda pra ela despertar. Agora, desde o começo, eu só vou falar que percebi porque foi outro ponto interessante da série, é que eu ia buscar os easter eggs depois do episódio. Porque eu me envolvo, assim, de uma maneira com as produções da Marvel de modo geral, que eu desligo, assim, eu aproveito a viagem ali e beleza. Então, sempre que acabava o episódio, eu ia atrás de easter eggs. Aí falava, a Agnes pode ser a Agatha Harkness, né? Os nomes são parecidos e tal. Aí foi indo. E aí, acho que foi no 6º episódio que o Visão encontra ela, né? E fala. E ela, não, eu sou... Ai, me solta, né? Eu sou só uma pessoa. Fala, porra, que merda, não vai ter a Agatha. Aí depois... Foto que é a Agatha e ainda que ela é vilã. Fala, mas não é possível, cara. Por isso que, assim, tentando... É como o Everton falou no começo, gostaria de ter gostado mais. Então, eu penso, assim, que eles trabalharam o tempo todo, além do luto, uma outra questão que é a ilusão, né? Então, a gente tem os magos ali, né? No episódio que a gente falou agora há pouco. A gente tem a barreira, a gente tem os poderes da Wanda, que criam uma ilusão. Ela está vivendo uma ilusão ao invés de... né, pular as fases do luto aí que o Vinícius bem falou. Então acho que tem muito de ilusão. E o próprio Mercúrio, né, que acaba sendo um mané. Esse eles não voltam atrás, eles negam, né, e todo mundo esperando que fosse multiverso, o multiverso e tudo mais. Porra, agora vai. Não vai não era. Então eu falei, talvez, né? Não sei se eles pensaram nisso, mas talvez seja esse lance da ilusão e tal. É uma pena, né? Porque o Evan Peters é um puta ator bom, se prestou a isso. Não sei se ele tá preso por contrato ainda, porque os filmes da Fox floparam. A Fox juntou com a Marvel, enfim. E ele foi meio obrigado a estar ali, mas... eu falei, pô, que desperdício, cara. Poderia aproveitar isso. Mas aí já é coisa de fã, né? Não dá pra... isso, de gosto pessoal, não é um bom argumento, né? Então... pessoalmente, eu não saquei muito qual é a dimensão dos poderes da Agatha Harkness. Eu não entendi muito qual a influência dela, sabe? Pra mim, eu não gostei muito do vilão. Muito por isso. Porque eu não entendi a influência dela. Eu não entendi como ela chegou na Wanda. De onde ela veio, sabe? Qual a dimensão dos poderes dela. No final ficou muito aquela briguinha dela jogando poderzinho, sabe? O que, tipo... ficou uma vilã genérica, né? Com motivação pífia. Eu quero o poder dela. Eu quero o poder dela. Tem dó, né? Exatamente, é isso. E por isso que eu não gostei muito. Pra mim ficou muito genérico. Ficou aquele... o vilão... o problema do vilão nos filmes da Marvel e nas séries da Marvel, sabe? Pra mim ficou muito isso também. Sim, concordo, Everton. Também acho que cara, sei lá, ou apresentasse de outra maneira, enfim, é meio incompreensível. A jornada, tipo, ela ir atrás da Wanda simplesmente por causa do poder, assim, é coisa bem vilanesca mesmo, mas é uma coisa que acho que já não cabe mais, né? Já é uma coisa que não atrai mais tanto. E, cara, é uma personagem que tá ali desde o começo e, sinceramente, ela passa... ela tem ali o seu papel de vilã, mas também não é nada memorável pro MCU ou então pra continuidade, porque dá a entender que ela vai continuar de alguma forma, mas não sei qual vai ser a importância dela aqui pra frente, né? Basicamente, é uma personagem que serve pra dar o Darkhold, que é o livro lá, pra Wanda. E pra transformar ela em Feiticeira Escarlate, mas não tem muita relação com o arco dela de verdade, né? Beleza, mas explica na série qual é a desse livro, qual é o... Não explica, né? Não explica, isso que eu acho zoado, sabe? Tipo, porque se eles estão querendo pegar um público maior que não tá nessa louca aí do MCU, que assistiu tudo até agora, eles tinham que ser um pouquinho mais didáticos, né? Quem que vai, assim, uma pessoa mais velha ou que não gosta de quadrinhos, vai
vai atrás de easter egg, vai ver o que é o livro, fica tudo muito jogado, né? Pô, se tivesse alguma coisa que mostrasse, por exemplo, a Agatha, ela sabe o que é esse livro, ou demonstrando o que é o livro, sabe? Beleza, daria até um background melhor pra vilã, não ela aparecendo do nada, sendo revelada, ela é a vilã principal da série. E é isso, sabe? Outra personagem das principais que aparece, uma personagem nova aqui, que ela já tinha aparecido quando criança lá no filme da Capitã Marvel, dessa vez ela aparece como adulta, que é a Monica Rambeau, que agora aparece mesmo como personagem, que é vivida pela Teyonah Parris. E, cara, ela é uma personagem que tem uma importância, eu não sei se eles chegaram a isso também, ela aparece muito bem, eu gosto dela, o episódio, ela aparece primeiro lá vivendo em Westview, você não entende muito bem aquilo, tá? Vivendo como mais uma pessoa ali, junto de Westview, junto com uma das vizinhas e amigas da Feiticeira Escarlate. Mais posteriormente você sabe que ela é a Monica Rambeau, né? Isso você percebe, mesmo porque você percebeu isso antes, quando ela foi anunciada lá no painel da WandaVision. E quando no episódio 4 você entende como ela foi parar lá e tal. Eu acho que é uma personagem que vai funcionando muito bem, mas a partir dos 5, 6 episódios eles esquecem dela. É uma personagem que sai de cena assim com alguma importância e eles vão resgatar ela lá no final. Exatamente, acabou sendo esse lance que eu falei de querer ligar tudo, mas de maneira um pouco forçada, assim, né? De jogar uma personagem, quando ela aparece a primeira vez, pô, fiquei louco, assim, falei, porra, que massa, meu. E mostrou que a Maria, né, a mãe, se foi e tal, durante o apagão lá, né? Que eles sumiram e depois eles voltam e tá tudo zoado o mundo, assim, né? Então, porra, achei incrível, puta episódio legal. E aí ela entra de peito aberto, como a mãe, né? Como Maria, chega lá, já vai na agência, já bota a banca e chega... Bom, o diretor é outro personagem inútil, né? Mas beleza. Aí ela vai lá, conversa com o diretor e tal. Porra, legal, né? E aí já fica a expectativa. Agora ela vai virar Photon, né? Porque eles não vão usar a Capitã Marvel, que pra quem tá assistindo, assim, nem fazia o menor sentido. Mas elas também já foi, né? A Capitã Marvel nos quadrinhos. E... outro rolê que eu não entendi é dos poderes dela. É poder de fanservice, cara. Eu não sei quem é a personagem. Então, tipo, ela apareceu, tem poder e, tipo, o que é isso? O que significa isso, sabe? O problema não é ela ter poder, o problema é como é que do nada ela tem poder, né? Exatamente isso. Eu não sei quem é, eu não conheço a personagem, sabe? Pra mim ela é a Monica Rambeau que apareceu lá e talvez deduzindo os poderes dela pode ser do contato com a Capitã Marvel, mas tipo, não sei de onde veio aquilo, isso. Sabe? Exatamente, perfeito, concordo plenamente. Porque você vê, e você é um cara que faz o conteúdo aqui, tá envolvido com cultura pop, assistiu os filmes, mas você não conhece a personagem. E aí, então, imagina alguém que não tem contato algum, ou que só viu os filmes, e falar, pô, mas como assim? Ela atravessou? E aquela cena lá, pra mim, é onde aí eu fiquei com ódio já da série. Falei, puta que pariu, eu não acredito. Porque até então, dá a impressão que, além assim, do caráter forte que ela tem, ela é muito inteligente. Ela chega lá, ela junta lá com a Darcy, com o U, também tão de enfeite ali. Essa parte pra mim funciona muito bem. O Jimmy Woo, a Darcy e a Monica Rambeau, o grupo deles pra mim funciona muito bem, sabe? Eu já tava prevendo já que a SHIELD não era bem da Marvel, né? Então eles vão fazer até uma série da SWORD junto esse trio aí. Ficou bem legal. Mas depois, aí ela pega o carro lá, joga contra a barreira, que ela sabe que é sólido. Não, mas o carro vai resistir. Meu, que carro que vai resistir que contra a barreira? Não tem sentido. E aí ele sofre lá a transformação lá, né, do Rex. E aí você fala, agora ela vai perceber que ela fez uma cagada. Não, a mulher vai de peito aberto, cara, na barreira. Aí vai falar, não, mas é porque ela é uma heroína, que não sei o que, ela tem isso dentro. Meu, não dá. Olha, eu sou nerd pra caramba, mundo do nerd, não
Não tem como ser mais nerd. Meu, não tem cabimento aquilo ali. É muito ruim. E muito pelo que tava sendo contado, né? É exatamente isso que te faz, tipo, questionar se aquela atitude realmente faz sentido pro personagem que tava sendo apresentado até ali. Que é uma personagem realmente muito interessante. O Everton comentou muito bem do Everton e você também, Felipe, da Darcy e do Jimmy Woo, né? Que são personagens que já apareceram nos filmes, né? O Jimmy Woo é vivido pelo Randall Park, principalmente aparece ali nos filmes do Homem-Formiga, né? Ele apareceu no Homem-Formiga e a Vespa. E a doutora Darcy Lewis, a Kat Dennings, ela aparece lá nos filmes do Thor, né? Do primeiro Thor, dos 2 primeiros Thors ela aparece, né? Que ela é uma estagiária da Jane Foster e depois ela volta a aparecer, que é uma das primeiras personagens que aparece e fala, pô, eu conheço esse personagem em algum lugar. Esse negócio que a Marvel faz de colocar os personagens que você conhece dos filmes ali pra entregar a sua história, pra integrar os times e criar novos grupos ali, que a Marvel faz muito bem e fez mais uma vez muito bem aqui na série. Eu gosto muito da Darcy, cara. A Kat Dennings, ela tem um tom sarcástico, assim, que é maravilhoso, sabe? Só que ela também é esquecida no churrasco no meio da série, né? Sim, total. Outra que é a menina inteligente, que aí, aquela cena dela, aquele ônibus, aquele carro lá, junto com o Visão, porra, 2 caras que são... O Visão tava meio zoado, né? Vamos considerar, mas não é tonto também. E aí, tipo, eles ficam lá, parados, caindo naquelas armadilhas lá, falando, dá a volta, por que vocês estão parados em frente a esses caras? Contorna, dá um jeito, né? Puta, é muito fraco, cara. É isso que eu falo. Não é o fato de eu ser nerd, que já acabei de assumir isso. Mas dentro da série as coisas já não fazem mais sentido, né? Realmente, faz umas coisas que acabam não fazendo tanto sentido, né? Mas bem, a gente falou basicamente dos principais personagens, né, da série. Falamos das cenas e tal. Eu quero saber de vocês da conclusão, de fato. A gente falou que a caminhada, assim, vai perdendo um pouco durante o final. Mas o que vocês acham do final da série e também do que vocês esperam pra continuar, né? O WandaVision dá o ponto de partida pra um Doutor Estranho 2, que todo mundo ficou esperando o Doutor Estranho e não apareceu. Eu imaginava que não ia aparecer mesmo, né? Essa era a teoria jamais, demais. Mas, assim, vocês, apesar dos pesares, vocês gostam da resolução final que eles deram pra série, pros arcos dos personagens e também o que vocês esperam pras próximas séries da Marvel, né? Porque vocês acham que jogaram a WandaVision jogou o padrão lá em cima e as outras séries vão seguir esse padrão, vão ser também grandes produções, que eu imagino que sim. Mas o que vocês acham? Vocês esperam também, né? Eu acho que o final é mais uma tristeza para a Wanda, sabe? Porque aquela coisa dela ter que abandonar de novo o Visão e os filhos que ela teve, tá ligado? Naquele mundo dela, pra poder, tipo, retornar as pessoas, sabe? E ver que ela também infligiu muita coisa, muito sofrimento pras pessoas de Westview, sabe? Cara, é meio melancólico pra mim, sabe? É meio triste, porque é uma personagem que já sofreu demais, é a que mais sofre, sabe? Então, o que se espera pelas próximas ações, principalmente dela, é isso, dessa questão dela, principalmente nessa cena pós-crédito, né, dela aprender a controlar os poderes dela, porque a série deixa muito claro que ela tem muito poder, muito diferente do que estava apresentando nos filmes, né, que era muito aquela questão daquele poderzinho lá vermelho só. Não, aí mostra que realmente ela tem muito poder, sabe? Então, deixou bem claro que ela tem que controlar isso, tem que aprender a controlar isso, né? A cena pós-crédito deixa isso muito claro, né? Eu acho que a série deixa claro que ela joga o sarrafo dela pra uma das personagens mais fortes do MCU, né? Ali, Capitã Marvel, ela e Doutor Estranho, eu acho. Eles foram apresentados até agora. Eu acho que no Ultimato ela ia matar o Thanos, cara. Ela só não matou porque o Thanos roubou, né? Sim. Então, ela já tinha um poder e agora escalou. Mas essa questão de aprender a usar os poderes, que eu achava que a série ia desenvolver isso porque não dá tempo, justamente às vezes de desenvolver num filme, tanto é que muita gente criticou essa cena, que ela vai lá e bate no Thanos. Até agora uma menina que tinha medo, tava lá, mas ela foi acumulando, né? E liberou toda a raiva dela ali. E aí ficou tudo muito mal explicado. Eu, sinceramente, esse final achei muito confuso, assim, né? Muito jogado. Aí já vi comentários, assim, que aquilo que aparece... Eu penso que é algo como a projeção astral do Doutor Estranho, né? Então ela tá ali...
tá calma e ela tá estudando o livro e a outra tá ali. Aí dizem que ouviram as vozes das crianças, mas eu acho que é gente que não quer desapegar das teorias, né, do multiverso não, aí. Que tem a voz das crianças, tem. Agora, Sim. qual que vai ser a lógica disso? Uma coisa legal que você falou da projeção astral, também se comenta que já dá pra sacar que ela é mais forte, assim, o poder dela é maior que o Doutor Estranho, porque ela tá de boa, tomando um cafezinho e tal, vivendo, e a projeção astral tá lá estudando. O Doutor Estranho tinha que estar dormindo. Tem essa diferença, ele tinha que estar pelo menos dormindo, né? Exatamente, que indica que ela talvez seja realmente mais poderosa até que ele, né? Não, eu acho que só é meio perdido, que não estabeleceu o link. Se não dava, meu irmão, ele achava que ia aparecer o Doutor Estranho. Falava, eu falei, o Benedict, não consigo falar uns caras. Benedict. O Cumberbatch. O Benedict Cumberbatch. Ou Cumberbatch, qualquer jeito. Ele não vai aparecer, meu. Aí ele falou, não, mas ele tem contrato, que não sei o que. Eu falei, não interessa, meu. Você acha? Um cara do nível dele, assim, vai aparecer, assim, só ali numa ceninha pós-crédito, na boa, assim. Não vai. Eu acho que não é nem a questão de peso dele dentro do MCU ou do ator. Eu acho que é porque realmente não era relevante, porque a história não é do... Eu acho que se ia colocar o Doutor Estranho lá, a história é da Wanda. Não tem que colocar o Doutor Estranho lá, porque senão vai virar um tipo... Tudo que você viu aqui, ó, é só porque o Doutor Estranho precisa dela no filme dele. Realmente. A história é da Wanda, então tem que mostrar a Wanda. E isso eles fizeram bem. Mas bem, acho que deu pra gente comentar, falar bastante dos personagens, do que aconteceu na série. E, como é uma série que tá saindo agora, vamos pras nossas notas, né, Everton? Pode ser. De 0 a 10, runas místicas, magias, Darkholds. Acho que runas místicas, né? Que ela aprende a usar do nada também, né? Não, eu acho assim, que a sacada do herói é justamente aquilo ali, cara. Eu acho que ali foi funcional. Eu particularmente gostei. Bem, Felipe, de 0 a 10, runas místicas, pra quanto você dá? Cara, eu vou dar 5 só porque eu sou Marvete, porque a produção é muito boa mesmo, porque tem ótimos momentos e me fizeram ficar nessa loucura aí, 9 semanas acompanhando uma série, comentando, indo atrás de easter eggs e tal. Por mais que tenha deixado a desejar, eu acho que vem forte, né? A Disney Plus já lançando uma série desse nível. Eu tô com ótimas expectativas aí pro Falcão Soldado Invernal, tudo assim. Se eles entrarem nessa pira aí de querer ficar enfiando as coisas que não fazem tanto sentido só pra linkar com o resto do universo, mas você tiver ótimos momentos, já tá muito melhor que muitas séries que a gente assiste, e dentro de um universo de super-heróis, com certeza muito melhor que outras séries, principalmente da CW, que eu até gosto, mas são bem inferiores. Nota 5 do Felipe Everton. Cara, eu vou dar uma nota 7. É uma série que eu gostei, eu achei bem legal acompanhar e tal, mas também, tipo, pra mim não é assim, nossa, olha que coisa maravilhosa, olha a melhor série do ano, sabe? Não, calma lá, né? Calma. É uma série legal, ela estabelece algumas coisas, ela traz um pouco do que vai ser o MCU, continuação, muito bem produzida, mas foi um bom momento, sabe? Uma boa produção pra assistir, mas também não é aquela coisa espetacular, meu Deus do céu. Sabe? Sim, eu li matéria assim que, tipo, a TV vai ter que mudar ou vai ter que começar a produzir série de uma maneira diferente depois de WandaVision. Eu falo, o cara viaja demais. O pessoal também, não é nem o céu nem o inferno. Cara, eu acho assim, é uma série de valor de produção muito alto, você percebe isso, é muito bem feita, é o cinema de um formato diferente, né, agora nos filmes. Produção é muito boa, os atores estão mandando muito bem ali, principalmente os principais, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany estão mandando muito bem. É uma série que na proposta de entretenimento ela funciona super bem, tem momentos muito bons, tem realmente algumas falhas, principalmente de história ser contada e de acúmulo de história e de caminhos a seguir, principalmente dos personagens secundários, assim, que eles querem introduzir pra continuar ali no MCU, que atrapalham um pouco o todo e atrapalha principalmente o ritmo em alguns momentos. Então eu acho que ela tem uma primeira parte muito boa, uma barriga assim no meio, e ela termina ok, entrega o que ela propôs no começo, e fechando bem o arco da protagonista, é algo que realmente, pelo menos, me manteve conectado à série pra assistir todos os episódios e tal, e me manter no hype. Então eu dou um 7,5 tranquilamente pra essa temporada. Eu acho que é a Wanda que tá controlando você. Não é não. E bem,
a nota do trio aqui que gravou esse podcast, a média ficou 6,5, então WandaVision passou ali na prova, acho que na maioria dos cursos, né? Pelo menos na minha vida era 6 a média. Então 6,5 é uma nota boa, vai. Eu sei que a gente vai ser crucificado, xingado. Sim. Muita gente que colocou essa série num patamar muito mais elevado. Mas assim, tivemos bons argumentos pra chegar nessa nota que eu acho que ainda o saldo final da série é positivo. Tem mais pontos positivos do que negativos, pelo menos na minha opinião. Acho que, sei lá, acho que valeu demais, tá de bom tamanho e, na verdade, do que eu lembro inicialmente, ia ser uma série que ia sair até depois do Falcão Soldado Invernal, né? Antes da pandemia. E aí ela foi trazida pra frente. Eu acho que é de certa forma até interessante, porque é uma série que, vamos dizer, ela é um pouco mais viajada, envolve conceitos que não são tão simples, mas eles conseguiram trabalhar muito bem. Então eu tô com ótimas expectativas para as próximas aí. Eu acho que o Falcão Soldado Invernal, pô, se eles errarem a mão numa série de ação com atores ali que vão ter uma química bacana pelo jeito, vai ter vilão, vai ter aquele classicão do super-herói, pô, aí sinto muito. Espero que eles tenham mais acertos do que erros. E a Disney entrou, ela não tem ainda um catálogo tão vasto quanto a Netflix, mas eu acho que ela tá querendo entrar nessa briga mesmo, né, de disputar aí com o serviço de streaming que ainda é o mais popular, diferente de outros, que eles fazem produções boas, como a Apple tem alguma coisa ali boa, e o Amazon que hora certa, hora erra, mas esses caras, eles não estão preocupados, que eles são trilionários já, então eles estão torrando dinheiro ali, vamos, se assistir, assistiu, se não assistir, vamos, e estão sendo premiados, né, o Borá, o filme da Amazon, acabou de ser premiado, então eu acho que a Disney, ela vai mais pra esse lado pipocão do entretenimento, e isso tá ótimo, tá excelente. Mas bem, é isso, né? Vamos pro bloco final? Bora! Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora da gente recomendar, comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Começa o convidado sempre, Felipe, qual que é a sua recomendação, comentário aqui no bloco final de... Bom, não poderia deixar de ser uma HQ, da outra vez que eu vim aqui eu também indiquei, mas essa vai ser muito legal pra quem assistiu a série, que é, na verdade são 2 encadernados, mas é uma história fechada, então qualquer pessoa pode ler, assim, tem algumas referências, esse universo dos super-heróis é meio complicado de você indicar uma coisa, vou começar por onde? Mas essa é uma história fechadinha, que são 2 volumes, o Visão, pouco pior que um homem, e Visão também seria salvo pelo amor, da Panini, que conta o Vision Wanda. Na verdade a Wanda pouco aparece, mas o que eu quero dizer é que tem uma história um pouco parecida com a série. O Visão, ele quer ser humano e ele cria uma família de sintetizoides pra ele, que é o nome dos androides da Marvel, e isso é só a premissa, tá? Não é spoiler algum. E aí mostra uma história que não teria... Quem conhece um pouco ficção científica sabe que não vai dar certo esse negócio, mexer com inteligência artificial, sim, não vai dar certo. Então, assim, só faço esse aviso aí, que não é bem um spoiler, mas quem é sensível, assim, a certos temas, tal, violência, coisas assim, terror, já talvez não goste tanto. Mas é o que poderia ser Wanda. Se eles levassem esse lance aí da Wanda ser vilã, talvez fosse um pouco mais esse lado. Mas jamais aconteceria dentro da construção da MCU. Mas, de qualquer forma, é uma ótima HQ. Ela é escrita pelo Tom King, que é polêmico, quem ama, quem odeia, mas ele tá ainda falado, né, bem conhecido na atualidade, e ele tem umas reflexões filosóficas também, então também tem a ver com a Wanda nesse sentido, porque essa dualidade do homem e máquina, que já foi explorada em muitas obras, mas aqui ela dá gosto de ver. O Tom King estava muito inspirado aqui e traz muito bem essa dualidade, uns diálogos incríveis assim, do Visão, a família e tudo mais, e tem
tem ótimas surpresas. Quem gostou de WandaVision pode comprar sem medo. É uma HQ que no momento o segundo volume não tem em lugar nenhum, não ser no Mercado Livre, sebo, né? E o primeiro acabou de ser reimpresso. Então, como é uma história bem falada, eu acredito que a Panini vá reimprimir o segundo. Então, vale a pena investir aí. Se não, nas locadoras virtuais, né? Por aí. Me pergunte como que a gente indica. Por onde, por acaso, eu li, né? Quando eu comecei a assistir WandaVision, eu fui ler essa HQ. Realmente é muito bom. O texto dela é muito bom. É realmente bem legal. E também a própria Jack Sheffer, que é a showrunner de WandaVision, comenta que as duas principais HQs, e assim, quando você lê o Visão do Tom King, você vê, puta, isso aí realmente tem muito, né, no WandaVision. As duas principais são essa o Visão do Tom King e a House of M, que acho que é a Dinastia M, né? Ah, sim, Dinastia M. São as principais HQs que ela se baseou, assim, pra criar a história de WandaVision. Everton? Cara, eu vou falar, tô fugindo totalmente de Marvel, de tudo isso. É um filme que eu assisti essa semana que eu nunca tinha visto, que é achei um ótimo filme, que é o Até o Último Homem, de 2016, cara. Muito cara, bom. Que filme da hora, hein, mano. Eu acho muito estranho, porque, assim, o Mel Gibson, ele é um cara muito peculiar, porque em 2016 ele faz um filme desse que é foda, sabe? Ele concorre ao Oscar, e em 2020 ele faz o Fat Man, onde ele é o Papai Noel, velho, perseguido por um assassino, velho. Que porra é essa, velho? Tipo, e cara, só fiquei pensando nisso, cara, mas o filme em si, cara, o filme é sensacional, cara, e chocante pra caramba, sabe? O Mel Gibson, ele sabe guerra, né? Ele sabe fazer isso pra caramba, sabe? É cena que choca pra caramba, é muito bom, baita filme. E o Andrew Garfield manda... Nossa, ele tá absurdo nesse filme, tá muito bom. Não, a maioria dos caras, todos os atores, até o Sam Worthington tá bem, cara, desse filme, velho. É verdade. Cara, esse filme é muito bom mesmo, é bem lembrado. É interessante desse filme, só um comentário que, bom, dessas coisas loucas do Mel Gibson, tem um filme que ele fala com um puppet, um marionete de mão, assim, que é um castor, que, meu... o Mel Gibson tava muito louco. Cara, ele tem umas brisas às vezes que eu não entendo. E esse lance do Até o Último Homem acabou memetizando os Homem-Aranha, né? Que todos os caras que foram Homem-Aranha vão para os filmes de guerra depois, né? Inclusive o Tom Holland, né? Sim, é verdade. Agora, recentemente, né? Vai sair um filme que ele é um veterano de guerra, né? Isso. Alguma coisa. O Cherry. Que é dos irmãos Russo, né? Aliás, que mais uma ligação com a Marvel. Mas, enfim. É um loop infinito, né? Nada... Tudo é conectado nesses negócios. Bem, pra fechar, eu vou comentar um negócio que eu assisti, uma série, né, uma série documental, que é aquelas séries documentais que passam, sabe, série da Discovery, que é documentar, que é os historiadores falando e as coisas sendo recriadas ali, que se chama A Guerra dos Samurais, que saiu na Netflix, saiu no final de fevereiro, e é um negócio que eu comecei a assistir, eu assim, particularmente eu adoro tudo que envolve ali história feudal japonesa, samurais, eu sou otaku, eu li muito mangá de samurai, então eu gosto disso bastante, e quando eu vi isso, a chamada disso na Netflix, eu falei, eu tenho que assistir. E eu gostei bastante, conta ali comentários de historiadores, né, e recriação da história, principalmente ali do Japão feudal no século XVI, então, principalmente a parte das guerras, dos grandes senhores da guerra ali, desde a ascensão do Nobunaga Oda, que pra quem lê mangá, sabe quem é o Nobunaga Oda, ele aparece em zilhões de títulos, até a queda do Toyotomi, mas enfim, é um negócio bem interessante pra você ver a história, como ela é contada, as cenas que são representadas, são remontadas e recriadas, elas são muito bem feitas, os atores são bons realmente, os historiadores, como eles colocam os historiadores e as cenas assim, é um negócio que te entretém, não é só um documentário histórico que fica maçante, na verdade é um negócio bem de entretenimento, de as guerras acontecendo, as traições e tudo ali que envolve aquelas batalhas com os samurais no foco da história. Fica a recomendação, são só 6 episódios, então eu acho que vale a pena pra quem gosta dessa temática, certo? Bacana. Bem, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do Sofaverso. Quer deixar o seu recado final aqui? Não, apenas que a gente continue se iludindo aí com a Marvel, porque eles estão com tudo e
Segue lá a gente no Mundo do Nerd, que tem bastante coisa legal lá e a gente não vai parar. Já que a pandemia não acaba, então a gente só vai aumentando aí o conteúdo. Muito bem, continue produzindo conteúdo que, cara, tá saindo muito conteúdo legal. O seu conteúdo é um desses conteúdos legais que tá saindo. E bem, siga o pessoal do Mundo do Nerd, siga o Felipe lá, os links do podcast dele e do Instagram, enfim, onde você quiser procurar, vão estar aqui no post do episódio. Bem, se você quer continuar escutando o Sofaverso, entra no site sofaverso.com.br, lá tem todos os episódios do podcast, semanalmente tem episódio novo. Se você quiser, também procura o Sofaverso no seu agregador favorito, a gente tá no iTunes, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, onde você procurar você vai achar a gente. Quer conversar com a gente? Procura a gente nas redes sociais, Twitter Sofaverso, Instagram Sofaverso. Quiser mandar um e-mail pra gente, tem o podcastsofaverso@gmail.com. A gente tem um grupo no Telegram, se quiser conversar com a gente, tem o convite aqui no post do episódio, vai ser muito legal ter você lá. E é isso aí, a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado, valeu! Falou! Valeu!